Bom dia, pessoal. Uma vez mais aqui, Lute Ramos. Hoje na nossa live número 66 do Use as Ferramentas e se dê um ano, se presenteie um ano. E como pode melhorar tudo isso, gente? Hoje nós vamos entrar aqui, ó, já vou abrir o livro do livro. Oi, mamãe! Do livro, vamos entrar no capítulo 5. Não, quer dizer, a gente já entrou, né? Do livro Vivendo Além das Distrações, do Gary Douglas e do Dan Heer. E que mais é possível que nós vamos criar por aqui? Bom dia todo mundo! E já vamos começar. Ontem nós falamos do capítulo 5 desse livro, que é Viver Além das Distrações, Vida, Viver, Morte e Realidade, que são um grupo de implantes distratores. Ontem nós falamos muito sobre a vida. Oi, Andréia! Oi, Eva! E hoje nós vamos trazer os outros implantes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre viver. Vida e viver, tá, gente? Então vamos lá, o que mais é possível? O que o viver vai trazer para nós aqui de interessante? Vamos que vamos! Né, gente? Cadê o negócio aqui? Achei! Agora, nós ontem falamos sobre vida e hoje nós vamos falar sobre viver. Bom dia, queridas! Viver é uma ação que se toma em todos os momentos do dia. Ou seja, em todos os momentos de vida você está escolhendo essa ação de viver, né? Peraí, só um minutinho. A visão de uma senhora que tinha cavalos e 40 hectares é que ela tinha a vida que sempre quis ter. Sua ideia de viver é sair do seu rancho para fazer certas coisas que não fazem parte dele. Ela chama isso de seu momento de viver. O que você definiu, né, como seu momento de viver? Vocês desculpem a pausa que eu dei aqui, porque estava meio estranho o que ele estava dizendo aí. Tudo que isso é por um Deus ilhão vamos destruir, descriar? Pode. Você tem muitas vezes definições sobre o seu tempo de vida. E o tempo da vida dos outros. Vejo as pessoas criarem definição de quando eu me aposentar, então eu posso viver. Gente, eu tive um tio que foi assim. Quer dizer, não que ele não vivesse, sabe? Ele era uma pessoa muito querida, maravilhoso. Eu gostava muito dele. E a minha tia, tinha 3 filhas, casado com a irmã do meu pai. E ele trabalhava embarcado. Então eu lembro, eu morei em Búzios, morei em Macaé, e ele era de lá. Então muitas vezes, quando a família dele resolveu para Minas Gerais, que ele saía, né, que ficava mais de 20 dias, como não eram 15 dias, eu acho, embarcado, e depois ficava 20 e poucos dias em casa, ele sempre passava na nossa casa, em Búzios, para nos ver e tudo. Passava uma noite e no outro dia de manhã viajar. Ou então, quando ele estava chegando, dependendo do horário, ele passava por lá. E ele é uma pessoa super feliz, ele contando os minutos para se aposentar, porque ele aposentou muito jovem, né? Ainda não tinha feito 50 anos. E ele, oi, Ana. E ele super feliz, assim, né? Contando os minutos, assim, se planejando a aposentadoria dele, que ele comprou um carro super legal e ele ia viajar o Brasil inteiro com as filhas e com a esposa. E ele super empolgado, sonhando com aquele momento, né? E ele contava pra gente, faltava, sei lá, 1 ano, 2 para ele aposentar. Aí ele teve algumas questões burocráticas, uns problemas de documento. Na época eu não lembro bem exatamente o que era. Eu sei que de alguma maneira ia atrasar um pouco. Ele ficou super nervoso, super arrasado com aquilo, que não era possível, que ele já estava contando os minutos para aquilo acontecer. Contando os minutos para aquilo acontecer. E, oi meninas, bom dia. E aí ele teve um câncer. Ele fez uma viagem com a família. E nessa viagem ele teve uma questão e descobriu, aí era uma coisa supostamente simples, mas ele não chegou a usufruir daquilo que ele estava esperando viver. Não estou querendo dizer que ele não teve vida, porque ele era uma pessoa que fazia muitas coisas,
Mas é um dos exemplos que a gente traz sobre o que é essa coisa do viver. É esse momento, é quando você espera um momento certo para viver alguma coisa. A hora ideal. Olha, eu tenho uma coisa que acontecia muito, que eu falava muito para minha sogra, que eu tenho, né, minha sogra tem essa casa em Búzios, né, que eu até morei nela durante a quarentena. E assim, eu adoro ir para lá, gente. É um lugar onde eu me sinto super bem, super agradável, lindo e tudo isso. E assim, Natal, normalmente a gente vai, ou eu vou para Araxá, né? Até que eu não vou muito para Araxá no Natal. Eu gosto demais nas férias. Mas assim, lá a gente ia muito, né, para a família do meu marido, numa cidadezinha que tem próximo do Rio, onde moravam os bisavós e tudo, e a gente sempre passava Natal lá. Só que sabe quando já vai ficando saturada, aquela mesma coisa, e começaram a nascer meus filhos, os filhos do meu cunhado, e tudo isso, as meninas. Aí eu falei assim, ai gente, vou de férias, né, aquela confusão toda. Aí eu comecei a falar pra ela assim, falar, nossa, o que eu queria um ano? A gente fazia um Natal nosso, assim, só, né, eu chamava meus irmãos, minha mãe, meu pai, vocês, a família da Gabi, porque a família do meu marido é pequena. E a gente podia passar um Natal em Búzios. Não, Natal tem que ser com a família. E Búzios no Natal é bom porque é vazio, né? Porque tá todo mundo passando Natal com a família. Mas nós não somos uma família. E aí eu percebi isso, que tipo... E aí, no primeiro momento, era assim, não, por causa das bisavós. Eu até entendi, mas elas faleceram já. E continua a mesma coisa. Então, o que nós estamos esperando para fazer uma escolha dessa, diferente? Não é que é ruim estar lá. Mas sabe essa vontade de fazer uma coisa totalmente diferente, inusitada, que ninguém faz? Eu queria isso. E aí eu comecei a perceber como que nós estamos escolhendo a vida muitas vezes. Eu posso ter essa escolha, ninguém me obriga a nada, viu, gente? Não tô falando sobre isso e nem ninguém me pressiona a fazer nada. Mas para eu escolher exatamente isso, eu não posso contar com as pessoas. Vai ter que ser uma escolha desde mim. E eu tenho que estar realmente engajada com a alegria de viver aquilo, independente de quem esteja comigo. Vocês conseguem perceber isso? Eu trouxe essa questão aqui agora porque isso é uma coisa que eu olho e não vejo sentido muitas vezes. Né? Coisas que a gente define como certo, do como que tem que viver aquele momento, e você nunca se permite viver uma coisa diferente, que também poderia ser linda e grandiosa para você. E para quem escolhe estar com você. Que também é isso. Quanto que também, gente, por as pessoas não estarem escolhendo a mesma coisa que você abre mão da sua escolha. Abre mão do que você desejaria fazer de verdade. Você abre mão de vez em quando, acho que nem é tanto problema. Mas quanto que você passa a viver sua vida baseado no que as pessoas determinaram que como tem que ser? Os mais velhos, ou os que estão doentes, ou os que estão... Não sei. Uma vez, vou contar uma história para vocês muito interessante. Eu estava com a Sofia, minha filha mais velha, nessa cidade, que é uma cidade próxima ao Rio, pequena, e era Dia das Mães, tá? Eu morava nesse momento no Rio de Janeiro. Na verdade, no Rio de Janeiro que eu morava. Já morei em tantos lugares que eu já nem sei mais. Bom, a Sofia tinha 1 ano de idade, ou 2 no máximo. Eu acho que ela não tinha 2. E eu viajei para essa cidade para passar o Dia das Mães com a minha sogra, com a mãe dela e com a sogra dela. Minha mãe mora em Araxá, que do Rio são 14 horas de carro. E nessa época, até hoje é meio complicado, tem épocas que tem épocas que não tem. Não tinha voo, não tinha essa facilidade. E Dia das Mães, gente, é domingo agora, né? É num domingo, não é um feriado, e é isso, é um fim de semana. Tá. Vai até ser legal trazer isso. Porque já tá chegando o Dia das Mães, interessante ter chegado essa energia. Cheguei nessa cidade feliz da vida com a Sofia, né, lá com todo mundo. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, gosto da família do meu marido. Eles são maravilhosos comigo, todos eles. São muito queridos e todos, do modo geral. Assim, eu não tenho, acho que ninguém que eu possa dizer assim, essa pessoa não... Não, todo mundo é muito lindo. E aí, eu tava lá super feliz e tal. E quando foi no sábado, assim, tipo... à tardezinha, a gente foi para um bar, para um restaurante, eu comi com o Dani, pra gente tomar uns drinks com outras pessoas, os primos dele e tal. Normal, né? Vamos passear.
E aí chegou uma pessoa que eu nem conhecia direito da cidade, mas que era amiga de muitas pessoas, né, lá nesse momento, e olhou para mim com muito veneno, gente. Só que eu tava tão plena que o veneno passou direto, nem vi. Mas ela falou assim pra mim: Nossa, assim mesmo, com esse tom. Você não vai passar o Dia das Mães com a sua mãe? Aí eu olhei pra ela e falei assim: Não entendi, né? Tipo, falei: Não, eu vou passar o Dia das Mães com a minha filha. Ela falou: Na minha casa, Dia das Mães e Natal é o dia mais importante do ano. Ninguém abre mão desse dia. Aí eu olhei bem para aquilo, eu tava muito bem, sabe? A gente tava com as barreiras muito lá embaixo. Porque tem dias que a gente não tá, né? Não vamos mentir para nós mesmos, não. Mas esse dia eu tava tão leve, tava tão tranquila e graças a Deus, eu com a minha mãe, nós temos uma relação tão além dessa realidade que as datas não são tão significativas para nós. Mas quando nós estamos juntas, quando eu estou com a minha mãe, eu estou com a minha mãe, eu curto a minha mãe. Eu não fico com. A gente não tem mimimi. Às vezes tem uma coisa que ela não concorda, que ela discorda, tem aquele zzz, né? Aquela energia meio bagunça. Tem, né? Tem uns momentos que a gente bate de frente, vamos dizer assim. Mas isso daí é que são coisas pontuais. No modo geral, uma delícia. E quando ela disse isso pra mim, eu falei pra ela: Pois é que bom, né? Que seja assim na sua casa. E eu moro longe, né? Da minha mãe, infelizmente. E o Dia das Mães, pra mim, é quando eu estou com ela. Eu não preciso de uma data pra estar com ela. Né, mãe? Mamãe tá aí pra falar. Pra comprovar o que eu tô falando. Pode comprovar. Mas então é isso. Como eu vivo o meu momento com a minha mãe? Quando eu estou com ela. Quando eu ligo pra... Minha mãe não me cobra: Ai, que você não me ligou ontem, que você não me ligou amanhã, que você não me... Não. A gente se liga normal. Entendi. Às vezes a gente passa uma semana e fala: Ué, você sumiu? Onde é que você tava? Mas desde essa leveza que ela tá comentando aqui agora. Então isso daí ficou muito no meu mundo, assim, esse dia. Eu falei assim: Gente, que loucura dessa pessoa, né? Ela quer me deixar triste. Ela quer me fazer me sentir mal. Que isso, né? Nessa época eu não tinha Axis não, viu, pessoal? Nada. Mas eu tive consciência. Porque Axis não é nada que você já não é. Ele só te ajuda a acessar o que você é. Um pouco mais. Por isso que chama acesso e consciência. O que é Axis? É aquilo que é uma ferramenta para que você acesse quem você é. Não é que você vai ser outra pessoa depois disso. Viu? Enfim. E aí, aquilo foi tão assim insano, aquele comentário, né? Tão maldoso no meu ponto de vista. Isso tem mais de 20 anos, viu, gente? Então, tô tranquilo falar sobre isso aqui. Mas foi justamente nesse momento que eu falei: Uau, que bom que isso não é significativo para mim. Porque se fosse, eu ia sofrer depois. Eu ia chegar em casa triste, ia chorar de tristeza porque eu estava longe da minha mãe. E não. Então, pessoal, quantos lugares a gente está vivendo sob esses pontos de vista maldosos dos outros, que te coloca nesse espaço: Veja, você é super errado, você é super errada. Veja como você não valoriza, veja, sabe? É meio isso, assim. É uma acusação muito forte. Mas ela é uma acusação disfarçada. Ela está escondida. Então parece que a pessoa só está te mostrando o que é certo. Vocês já ouviram pessoas que falam assim: é uma crítica construtiva? Crítica constrói o que exatamente, gente? Por favor, me digam. O que a crítica constrói? Né? Então é isso. Ela é uma crítica construtiva. Ou seja, eu estou construindo uma você certa. Pode
pode, POC, tudo isso. Então, nesse Dia das Mães, que todas as mães da sua vida sejam honradas nesse dia, desde a gratidão do seu coração. Você não precisa estar com ela fisicamente, como eu não vou estar com a minha mãe de novo, né, mãe? Eu acho que tem 100 anos que a gente não passa um Dia das Mães juntas, né? Minha filha mais velha não vai estar comigo, porque ela já mora fora, e a gente está tão feliz. Eu estou feliz por ela, porque ela está bem. Estou feliz pela minha mãe, que ela está bem. Estou feliz por mim, que eu estou bem. E é sobre isso. Então, que o dia... O que você está esperando para viver? O que você está esperando para viver? Ou então, quanto que você está se julgando errado porque você não pode viver aquilo que a sociedade te impõe da forma correta? É a crítica construtiva, né, mãe? Construtiva pode, porque aí ela é boazinha. Isso, exato que a mamãe está dizendo, é que isso nem afeta a nossa relação. Não afeta em nada. Porque é justamente isso. Ou seja, é colocar significância em coisas que foram impostas a nós. Então, se você realmente é feliz e está vivendo a sua vida, esteja onde esteja, você não tem esse senso de abandono, esse senso de tristeza, esse senso de distância. Não existe. E eu tô falando isso, bom dia, querida. Bom dia, todo mundo. Isso não existe, gente. Eu posso dizer para vocês, eu moro fora há anos. Quando eu voltei para o Brasil, que foi na época da quarentena, eu fiquei de lockdown em Búzios. Ou seja, a única pessoa que eu via, fora meus filhos e o meu marido, assim, que eu convivia, era minha amiga Dri, que tem uma pousada em Búzios, e ela e o esposo e a filha, uma vez na semana, no fim de semana que a gente se encontrava. Então, porque tava todo mundo de lockdown, era quarentena, né, gente? E aí, eu quero trazer isso para vocês. O que você está escolhendo hoje? É o que você gostaria de viver? Ou você está esperando alguma coisa para viver? O que você gostaria de viver? O que é isso que você espera? Vocês lembram que ontem eu falei para vocês que o meu pai tem um ditado que ele fala assim, a vida não espera? Lembra que eu contei em uma das lives que ele estava triste porque ele tinha ido a Mariana, onde moram minhas tias e tudo, e ele não visitou a madrinha dele, que já tinha 94 anos. Foi a primeira vez que ele foi lá e não visitou, que não deu tempo, foi por 2 dias só. E aí ela faleceu na semana seguinte. Ah, prazer, Laércio! Bem-vindo à nossa live! Adoro as energias masculinas também contribuindo com a gente, né? É maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Elaine. Você é muito querida na minha vida. Então, pessoal, é isso, sabe? O que a gente está esperando para viver? E aí vira esse implante. O viver vira esse implante. Porque você está definindo coisas. Então, tem aqui um aclarador para isso. Eu vou fazer o aclarador. Viu? A Ana tá comentando aqui que ela estava olhando para isso agora e ela, enquanto eu contava essas histórias de como ela está vivendo a vida agora, exato. E essas histórias, pessoal, ai que linda, obrigada, Elaine. Essas histórias, pessoal, realmente não são histórias para contar histórias, é realmente onde eu estou entrando no drama, no trauma e no drama dessa realidade. Trauma e drama dessa realidade é isso, o que a gente faz significativo e a gente não pode viver sem aquilo. Gente, eu lembro uma vez que aconteceu uma coisa que eu fiquei chocada. Era aniversário de casamento de uma moça que eu conheço. E a avó dela não lembrou de ligar. E essa menina foi tão grossa com essa avó. Essa avó ficou tão desesperada por causa daquilo. Eu achei aquilo uma loucura tão grande. Claro, não me meti porque não tinha nada a ver comigo. Mas são essas coisinhas aí. Que não tem nada a ver.
Ou seja, se alguém for me esperar para lembrar de alguma coisa, essa pessoa nunca pode ser minha amiga, nunca vai poder gostar de mim, porque tantas coisas que eu tenho que lembrar. E eu falo isso para os meus filhos, falo, gente, se vocês têm alguma coisa que eu preciso lembrar, me falem. Não me deixe esquecer, porque é muito detalhe. Então, assim, eu vou focar naquilo que eu priorizo. Então, eu convido vocês a olhar para tudo isso que vocês estão fazendo significante, relevante, que estão impedindo vocês de viver a vida de verdade. Sem drama, gente. Sem drama. Igual, ou seja, quando a Sofia, né, a mais velha, esses dias, ela saiu, teve um período de férias, e ela ficou uma parte desse período no Panamá, porque ela tem muitas amigas lá, ela mora em Miami. E ela veio pra cá e ficou pouco tempo. Aí o Dani, meu marido, virou e falou pra mim assim, ué, mas ela só vai ficar aí esse tempo? Eu falei, Dani, deixa a menina viver. Não existe uma dependência emocional. Você tem que ficar com a gente, você tem que ficar suas férias inteiras aqui. Ela nem se diverte aqui em Bogotá. Tem pouquíssimas coisas para ela fazer aqui. Ela tem alguns amigos que ela encontra e tal, mas não é o que é divertido para ela. Por que eu tenho que obrigar essa criatura a ficar comigo as férias inteiras porque eu sou a mãe dela e ela mora fora? Se fosse assim, eu estava perdida, porque eu vou para o Brasil, minha sogra mora no Rio de Janeiro, a minha mãe mora em Araxá, família do papai mora em Mariana, a da mamãe em Belo Horizonte. Não dá para eu ver todo mundo. Não dá. Então eu priorizo aquilo que eu quero. Aí teve uma vez muito engraçada. Eu estava em Búzios e o Dani estava aqui. E aí ia ter uma festa da minha família no fim de semana. Eu liguei pra ele e falei, o que você quer? Você quer vir pra Búzios? Porque eu sabia que ele tava precisando... Gente, viver no frio é uma delícia. Eu gosto de viver aqui. Não é um frio absurdo, é um friozinho gostoso. Hoje tá mais frio. Tanto que eu tô com esse roupãozinho que esquenta muito, bem gostosinho. E aí... Só que assim, a gente é brasileiro, gente. A gente sente falta de sol. Eu tô tão branca que vocês não têm ideia. Né, protetor para dar uma cor. Mas enfim, a gente sente falta desse solzinho, de praia, né? A gente adora isso. E aí, piscina, né? Porque, por exemplo, Minas Gerais tem praia. Mas a gente gosta disso. E aí eu liguei para ele, perguntei, Dani, você quer o quê? Você quer vir pra praia ou você quer ir comigo pra festa? Porque se você não for comigo pra festa, eu vou um dia antes. Porque eu aproveito um pouquinho mais o pessoal lá de Belo Horizonte. Aí ele falou pra mim, ai, Lúcia, não sei. Eu falei assim, seja verdadeiro. Porque normalmente as relações são baseadas assim, você tem que ir comigo na festa da minha família. E ele não quer, gente. Eu passo o ano inteiro com ele aqui. Ele quer ver a família dele, eu quero ver a minha. Né? O que tem? Aí ele falou, ai, Lúcia, não sei. Mas eu queria ir pra Araxá. Eu falei, então vamos fazer assim. Nossa, gente, o que aconteceu aqui? Peraí. Peraí, agora foi... Nossa Senhora, não sei. Vocês viram que eu comecei a me mover, entidades? Comecei a ficar assim. Como pode melhorar? Então, eu perguntei isso pra ele. Falei assim, o que você quer? Ele falou, eu acho que eu realmente queria ir pra praia. Queria ir no jogo com as crianças no Rio, que ia ter um jogo. Falei, ótimo, então tá bom. Não, você viu, Ana? Que minha cabeça começou a afundar. Pode. Então, gente, aí eu fui pra festa da minha família, ele não foi. Depois ele foi pra Araxá ver meus pais, com os meninos. Aí esse ano os meninos estão falando, mamãe, eu tô achando que eu quero ficar com os meus primos, porque Araxá eles não têm primos da idade deles. E todo mundo pode escolher. E todo mundo fica bem. Eu fico bem fazendo as minhas coisas, vendo meus amigos, vendo os meus pais. Os meninos ficam bem escolhendo ficar com os primos deles, né? O Dani fica bem escolhendo para onde ele quer ir. E fica todo mundo bem. Aí a gente foi a Patos de Minas, encontrar uns amigos dele, que ele morava lá. E aí é tudo tão mais leve do que aquela coisa. Eu não acredito que você não vai comigo na festa da minha família. Ou então eu poderia ser ele. Eu não acredito que você vai e eu estou chegando de viagem. Não é? A gente não vive muito isso? Isso é puro julgamento, gente. Então vamos fazer uns podpoc nisso daí, porque podpoc mesmo, né?
que a atualização física da enfermidade terminal e equívoca da escolha, da pergunta, da possibilidade de contribuição, você não reconhece como os fatores determinantes de viver segundo as regras da vida no planeta Terra? Tudo que isso é, vamos destruir, descriar, certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9 contas, garotos, povos e alens. Todo mundo tenta te falar como você deveria viver. Todo mundo tenta te falar como você deveria viver. Peraí que eu já vou traduzir aqui para vocês. Só um minutinho, que eu acho mais fácil. Como é viver no planeta Terra? Não equivale à efetivação da escolha, da pergunta ou da possibilidade. Nunca se trata de viver na pergunta. É sempre sobre viver na resposta. Se eu conseguir isso, terei a vida que quero e a viverei do jeito que quero. Escolher viver do jeito que você realmente gostaria de viver é um universo totalmente diferente. Aí o participante da chamada vai perguntar aqui para o Gary, por favor, fala mais disso. Aí ele fala, peraí. A vida é sobre realização. Viver é o que você faz para alcançar os resultados que deseja ter. Ou seja, vida é realização. Viver é o que você faz para alcançar os resultados que deseja ter. Então é sobre isso. Tipo assim, eu vou viver isso para conquistar isso, para chegar naquilo. Aí que tá o implante. Já a vida é você se sentir feliz, né? Seja onde seja. Ontem veio uma amiga minha aqui pra gente trocar barras. Hello, Ana Graça. Ganhei um cafezinho. E ela tava comentando comigo que ela tava querendo mudar de casa e não sei quem, não sei o que. Eu falei, você já pediu? Você já tomou vendo alguma coisa? Aí eu falei pra ela, vou te fazer uma pergunta que eu faço sempre pro meu marido. O que você tá fazendo pra mudar isso hoje? Gente, esse fazer pode ser simplesmente sentar aí por 1 minuto e pedir. O universo me mostra o local mais grandioso onde eu poderia viver com total facilidade, alegria e glória. Aí, com quem que ela quer ver? Com a cachorrinha dela, com a minha cachorrinha? Né? E aí ele fala, tem um homem que eu compro itens de ouro dele. Hoje ele me ligou para perguntar, você está na cidade? Tem algumas coisas boas. Eu disse, bem, eu vou chegar dia 17. Você vai guardá-los para mim? Ele disse, preciso de dinheiro. Então assim, não podia esperar, ele tinha que vender rápido. Né? Ui. É que eu preciso de dinheiro, tô precisando de dinheiro, tô precisando vender isso agora. Vocês não posso te esperar. E aí ele comenta que, o Dan que tá comentando, tá, gente? Eu tinha gastado bastante dinheiro com ele nos últimos meses e sei que ele tem mais dinheiro em caixa do que em qualquer outro momento da vida. Eu sou a fonte primária do que ele vende. E por algum motivo ele ficou histérico com o fato de eu não estar na cidade para comprar. E ele tem que encontrar outra maneira de lidar com as coisas, mas em vez de fazer isso, ele começou a procurar a vida que queria. Ele ganhou uma mulher troféu e assim conseguiu alguém para cozinhar, limpar a casa e cuidar dele. Também criou a ideia de que agora ele me vende coisas, que agora que ele me vende coisas, ele pode viver. Então ele está vivendo acima do que fez em muito tempo e ainda se considera menos do que vivendo da maneira que sabe que deveria. E aí ele faz o processo outra vez que eu já fiz. Tanto a vida como o viver são implantes distratores? Pergunta um dos participantes. E aí o Gary comenta assim, ambos são distratores, porque te distraem de gerar, criar e instituir. E te distraem da escolha, da pergunta e da possibilidade. Então, gente, eu vou pausar aqui para trazer muita clareza para vocês sobre isso. O que é um implante distrator? Olha aqui, é aquilo que te distrai de gerar, criar e instituir coisas. Vocês lembram ontem quando eu contei a história do forno de Minas, do dono do forno de Minas? Enquanto ele estava distraído com aquilo, com o viver, o implante distrator dele, no momento,
Era o viver. Por quê? Vou trazer para você. Pode ter outros, mas eu vou trazer o exemplo do viver como implante extrator nesse caso, para trazer clareza para vocês. Eu formei em administração de empresas. Eu tenho que ter um emprego nessa área. Eu investi anos da minha vida estudando isso. Eu tenho que trabalhar nessa área. Aí tem gente que faz pós-graduação, doutorado, mestrado, vários milhões de coisas. Então ela define que é aquilo ali que ela tem que fazer. Para depois que ela trabalhar bastante, conseguir, né, coisa, ela escolher a vida que ela deseja viver. Então o que acontece, gente? Viver é implante por isso, porque viver é agora. Vida é agora. Você não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe, né? A gente pode ter um sussurro do futuro, claro que sim. Às vezes você pode até saber, desde o saber energético, sim. Agora, o cognitivo ninguém sabe, né? Porque o cognitivo é sempre uma limitação. É a mente te dizendo assim, olha, você tem que trabalhar muito para você juntar tanto dinheiro e viver isso. Então, eu vou trazer uma historinha para vocês, que eu tenho certeza que vocês já escutaram em algum lugar. Quem não escutou, desfruta. É uma historinha que eu escutei uma vez que eu fiz um curso de coach. Tem muito tempo. Tem nada a ver comigo, viu? Mas enfim, acho legal, tá? Não tô criticando, não. Mas para que vocês tenham clareza, Access não é coach. Nós não estamos aqui para trazer tarefas, nem, como que eu vou te dizer para vocês, afirmações positivas, nem motivações. Não é sobre isso. É sobre você conhecer você e escolher. É sobre você ter mais escolha, você ter mais possibilidade, você acessar mais de você, saber mais sobre você e sobre o que você realmente quer viver e escolher. Hoje, nesses 10 segundos, tá? Porque pode mudar daqui 10 segundos, tudo isso. Então, a história é a seguinte. Tinha um pescador e ele chegando na praia, numa cidade pequena, chega um empresário e veio trazendo aquele monte de peixe. Eu vou contar do meu jeito, tá, gente? Vocês já escutaram essa história? Talvez não vai sair idêntica como vocês ouviram. E aí chegou um empresário que estava de férias nessa cidadezinha e falou para ele, falou, nossa, e se você investisse em tantos e comprasse tantos barcos, incluísse não sei o que, não sei o que, não sei o que, arrumou assim uma empresa para ele, né? Você ia ter tanto, você ia produzir tanto, você ia fazer isso, você ia fazer aquilo. E aí depois você... E deu todo assim um vislumbre de uma empresa muito... que faturasse muito, muito exitosa, para que aquele pescador pudesse investir naquilo. Oi, Bárbara, oi, Gigi, Valéria. E aí, ele foi contando para ele, foi mostrando para aquele pescador tudo que ele podia ter, quantidade de empregados que ele podia ter, a empresa que ele podia ter, que ele podia exportar, que ele podia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E assim, era uma coisa gigantesca. Incrível. Aí o pescador virou para ele assim, mas para que eu vou fazer isso? Ué, porque aí quando você tenha tantos anos, você aposenta e você pode viver num lugar como esse. E acordar todos os dias de manhã, poder ver o sol, vir à praia, voltar para casa e ficar com sua esposa. Tem muitos implantes aí nessa história também, tá, gente? Mas o que eu quero trazer sobre isso é o seguinte, ele já estava tendo uma vida. Ele não precisava criar todo um estresse para viver. Agora, tem gente que ama isso. Não tá errado. E pode pôr todos os implantes que tem nisso daí. Porque se você olhar para isso como um todo, é também tipo assim, então eu não preciso criar nada, porque isso aqui já tá bom demais. Para quem? Tá bom demais para você? Você está satisfeito onde você tá? Do jeito que sua vida tá? Com tudo que você tá gerando? Essa é a pergunta. Uau, se eu hoje fosse fazer um curso de cerâmica, como seria minha vida? Se você traz prazer pro seu corpo, coração? Ou se você diz, nossa, eu queria tanto estudar, fazer a classe fundamento? Eu amo, gente. Eu amo estar movendo, eu amo estar criando, eu amo estar fazendo evento. Evento, gente. É uma coisa que eu adoro. Eu adoro ver as pessoas felizes. Adoro ver as pessoas desfrutando de um evento bem bonito.
Adoro isso. Tô parada. Ai, mas são coisas que a gente escolhe. Então, assim, o que realmente funciona para você? Por exemplo, aquele pescador lá, dessa historinha, ele estava super bem com a vida que ele estava. Ele estava super feliz. Então, como que você sabe que você está vivendo, né, realmente bem? Pergunte. Isso eu aprendi com a Graça Luna, a minha primeira facilitadora da vida, que mora no Rio de Janeiro, que é maravilhosa. Ela falou pra mim assim, quando você estiver fazendo alguma coisa, você pergunta assim, tem facilidade aqui? É fluido? Me dá prazer? É fácil fazer isso? Eu faço isso assim, rápido, e vou e faço. Vou lá e faço. Não tem assim aquele estresse. Ai, meu Deus, vou ter que fazer isso. Ai, que saco, eu tenho que fazer. Não, você vai lá e faz, normalmente. Facilidade. Tem alegria no que você está fazendo? Quando você faz, tem um senso de alegria no que você estiver fazendo? Tem glória? Eu acho tão engraçado, ela tem glória. Né? Isso está te trazendo bem-estar? Agora, outra coisa. Onde isso? Nossa, porque tô vendo tantas coisas. Ao mesmo tempo tô fazendo tanto download hoje. Hoje vocês estão vendo que eu tô meio assim. A minha cabeça até afundou, eu não entendi aquilo. Fui ficando com uma cara super esquisita e cabeça afundando. Foi muito engraçado. Mas enfim. Ok. E eu quero trazer para vocês uma outra coisa que me chegou aqui agora. Quando você olha para uma coisa. Vou dar um exemplo. Vou dar o exemplo dos pedidos. Aproveitar e vamos falar dos pedidos, tá? Quando você vai pedir o que você quer para sua vida, qual é a energia? Ai, meu Deus, tem que fazer os pedidos. Ai, meu Deus, não fiz os pedidos ainda. Nossa, sabe? Pesado. Ou é assim, hoje eu vou pedir. O que que eu vou pedir hoje? Ai, eu acho que eu vou pedir não sei, uma viagem lá pra Tailândia. Dessa empolgação, como se fosse viajar pra Tailândia mesmo, naquela semana. E você imaginando aquele lugar lindo, aquele mar, aquelas coisas. Aí você entra na internet e busca Tailândia. Nossa, assim, é isso que eu quero. Que lugar maravilhoso, eu quero viajar pra lá, não conheço. Eu vou lá, eu quero ir lá. Eu vou pedir isso agora, então. Como se, imagina assim que você tem dinheiro infinito, escolha infinita, que você não tem nenhuma limitação. Aí você vai lá, vai pegar seu computador, vai entrar e escrever lá, Tailândia. Meu Deus do céu, eu vou comprar. Que dia que eu quero ir? Eu quero ir daqui 2 semanas. Aí você vai lá, entra na agência, compra sua passagem. Compra sua passagem. Você não tá olhando o preço, porque você vai pra Tailândia. É sua demanda. Mas aí você fala assim, nossa, mas olha aqui, tem um aqui na primeira classe, na promoção. Aí você vai vendo as possibilidades de passagens, não porque é caro, porque é barato. É porque você está escolhendo a sua viagem. Aí você vai escolher. Aí você olha para aquilo e fala, uau, nossa, tem essa opção, tem essa opção, tem essa opção. Gostei mais dessa. Pum, então vou entrar aqui e vou conversar com a agente de viagem. Aí você vai lá, tá. Então conversou. Aí ela falou, olha, Luciana, Lute, que eu chamo, né, gente? Luciana é meu nome. Luciana é meu nome real. Lute é meu apelido de toda a vida. Olha, aqui a gente tem essa opção, o que que você acha? Eu falei, nossa, mas eu também queria um hotel. Ela falou, tem hotel, mas também tem Airbnb, tem essa opção aqui, olha, perto da praia, que é uma casa linda. Ela não é grande, mas tem isso e aquilo. Você falou, uau, gostei dessa opção. Então eu acho que eu vou querer ver essa casa. Aí ela vai lá e te mostra. Falou, olha, tem uma opção que agora tá no mundo inteiro, acontece isso, tá, gente? Isso não é mentira, não. Que você mora onde? Eu moro em Bogotá. Então, se tiver algum tailandês que tem uma dessas casas que queira conhecer a Colômbia, você pode fazer um intercâmbio. Você fica na casa dele e ele fica na sua e vocês não pagam hospedagem. Uau, que legal! Então eu vou ter essa economia. Você tem alguém que queira vir para Bogotá? Que queira. Sim, tem. Ai, que legal. Aí você vai continuar. Essa é energia generativa. É energia de alegria, de quando você tem uma demanda e começa a gerar, instituir e criar a sua vida. Cadê o implante distrator aí? Conseguem perceber, gente? O implante distrator é assim, eu vou para cá, mas eu não tenho dinheiro. Aí você já vai pro implante da
dúvida. Falo, nossa, mas se eu for, eu vou gastar com isso e aí depois eu não vou ter dinheiro para tal coisa. As conclusões. Nossa, mas não posso ir para... Quem me dera poder ir para Tailândia. Não, eu nem iria para Tailândia, eu iria para outro lugar. Ok? Peça. Ai, mas quem me dera se eu pudesse mudar de casa. Essa casa, ou então reformar essa casa. Mas eu não posso. É muito difícil para mim. Não, e se eu vou e reformo essa casa e depois me falta para não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois acontece alguma coisa e eu gastei minha reserva. Medo. Os implantes distratores são distratores porque te distraem de criar, gerar e instituir. Te distraem da escolha, da pergunta, que é o pedido. Cada vez que você está perguntando, você está pedindo. E da possibilidade. É onde você entra naquele espaço, eu não posso. E você escuta muito assim, o Gary, eu estava escutando uma chamada dele ontem, que ele dizia assim, eu escutei muitos nãos, só que eu não fiz eles relevantes. Eu continuei seguindo. Então, quando você tem uma demanda, você tem alegria em buscar aquilo. Mesmo que naqueles 10 segundos você não tenha o dinheiro para aquilo. Mesmo que naqueles 10 segundos você não tenha os recursos. Vamos colocar não dinheiro, tá? Porque todo mundo coloca o dinheiro como recurso único, gente. Recurso é recurso. Então, mesmo que você não tenha os recursos para fazer aquilo, você já está na busca. Quando a gente está nas classes de Axis, esses dias mesmo eu promovi na classe da Juanita, ela vai dar uma classe que se chama Dinheiro, Negócios e Lucro, que é uma classe prática para gerar dinheiro, negócio e lucro. Bem interessante, um preço muito bom. Então, eu estava ajudando ela a promover essa classe e tal. E aí, o que acontece, gente? É isso, tipo, você percebe que a demanda começa a partir do momento que você fala assim, uau, eu gostei dessa classe, eu entrei no grupo. Ok, eu não sei se eu vou ter os recursos, mas eu vou me inscrever para receber informações, para saber mais sobre a classe, e você começa a engajar com as moléculas daquela criação. Daquilo que você está escolhendo. Tô dando exemplo dessa, porque foi uma coisa que eu aprendi com a equipe dela, sabe? De falar assim, você quer a classe? Então, a sua demanda é isso? Mas agora não dispõe dos recursos. Vai lá e faz a inscrição. Porque quando você faz a inscrição, é como se você fizesse uma assinatura energética com o universo assim, ó. Universo, eu quero isso daqui. Me mostra como eu posso gerar os recursos. Contribui aqui comigo. O universo é como se fosse essa agente de viagens. Ele está ali disponível para contribuir com você. Só que se você não se engajar com ele, não pedir para ele e deixar para lá que um dia alguém venha e te diga, você não está na ação de gerar aquilo que você quer. Aí você se distrai com os implantes. E o viver é um deles. Você está esperando o dia que você estiver dentro daquele padrão que você definiu como certo ou como ideal, para que você comece a viver, em lugar de estar na ação de criar aquilo. E a ação começa por um pedido, uma pergunta. Uau, o que eu posso gerar, instituir e criar hoje na minha vida? Ontem o Gary também fez uma pergunta que eu achei tão interessante, que é uma mulher perguntando sobre o futuro e como que ela percebia isso e não sei o quê. Ele falou assim, o que está atualizando, que futuro está sendo atualizado hoje, baseado nas escolhas que eu fiz ontem? Aí você consegue perceber. Porque se você tiver a realidade presuntiva, como ele estava falando para essa pessoa, de que você presume que, vamos supor, ela falou assim, isso vai me gerar dinheiro quando você vai fazer uma escolha? Tem essa pergunta em Axis. Ele fala assim, não é pergunta quando a sua realidade presuntiva é que você só pode fazer uma escolha que vai te gerar dinheiro. E aí você coloca o dinheiro como a coisa mais significativa. E, na verdade, a pergunta é que o futuro está sendo atualizado hoje com as escolhas que eu fiz. Exato.
E aí você consegue perceber, uau, realmente isso tá atualizado. E aí ontem eu contando pra Ana, pra essa minha amiga, ela falava assim, gente, eu pedi isso. Aí eu percebi que, tipo assim, eu peço muitas coisas assim, por exemplo, na minha casa, eu sempre peço a minha casa. Quero universo, eu quero uma casa assim, olha, que seja clara. Eu lembro que eu comecei a pedir isso desde que eu fui para o Panamá, porque eu morei num apartamento muito pequeno no Rio, porque eu queria morar perto da minha sogra e eu ia ficar lá só por 6 meses. E eu tava com a Valentina neném, e ela me ajuda muito com as crianças. E aí eu consegui só um apartamento que era meio apertado para nós. E foi assim, foi difícil, gente, não foi agradável. Hoje eu não escolheria isso mais, tá? Era um ponto de vista meu. Mas enfim, tudo bem, naquele momento eu não tinha essa consciência. Quando eu fui para o Panamá, eu comecei a pedir a Deus, que nessa época eu também não tinha Access, então, e eu peço para Deus até hoje, tá, gente? Eu sou assim. E eu comecei a pedir para ele, falei, Deus, eu quero morar numa casa que tenha jardim, que tenha luz, que as crianças possam correr, brincar, que eles tenham espaço, que eu seja feliz nessa casa, que seja um lugar amplo, que todo mundo possa se sentir bem, à vontade nesse lugar. Eu pedia todo dia isso. Nossa, agora que eu vou me mudar, eu quero isso. Tá? Falava com Deus assim, tá bom? É isso que eu quero. Me ajuda a encontrar. Me deu outra. Entrei na internet. Igual eu contei o caso da viagem. Entrei na internet, comecei a procurar casas no Panamá. E meu sogro virou pra mim e falou assim, não, você tem que alugar um apartamento em tal lugar assim, assim. Porque é lá que é melhor, onde tá todo mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu já tava saturada. Então eu não me alinhei a ele, porque a minha demanda era maior do que o ponto de vista que qualquer pessoa podia ter. Olha isso. Tô trazendo isso para vocês, que é uma experiência que eu vivi, e hoje eu olho para ela e eu sei que eu estava na demanda e no pedido ali. Apesar de eu não ter ferramentas de Access nesse momento. E é isso que eu trago para vocês todos os dias. Access não é sobre você mudar quem você é sobre acessar mais de você. Mais da sua potencialidade. Mais do que você tem de grandioso. E isso era uma das coisas. E aí, entrei e aí eu achei uma casa. Num preço que parecia mentira. Era uma casa grande no preço de um apartamento pequeno. Eu, uau, que interessante. Eu falei, mas parecia que era num lugar ermo, assim, num sítio, num lugar afastado. Algo assim. E continuei procurando. Aí cheguei, aí as crianças... e outra coisa que eu pedi, que seja perto da escola. Para que as crianças possam... Que eu não tenho que preocupar com levar, buscar. Que eu possa ir caminhando com os meninos para a escola. O Panamá não tinha muita opção de escola. E nessa época a gente tinha indicação, né, da empresa. Então nós fomos para a escola que a empresa nos... Eram tipo 3. E aí a maioria dos brasileiros estudava numa específica. Então a gente quis isso até para a gente ter mais... Conhecer as pessoas e tal. Isso é muito importante quando a gente mora fora. Enfim. Aí, quando eu cheguei no Panamá, o motorista, né, do meu sogro nessa época, nos levou para conhecer a escola. E eu falei da casa. Ele falou, eu sei onde é esse lugar. É lindo. Eu falei, uau. Ele falou, é perto da escola. Eu, uau. Fomos na escola, conheci a escola, amei a escola, achei uma gracinha, tudo bem. Então tá bom, e já, né, fiz a inscrição dos meninos e tal. Falei assim, agora nós vamos lá ver a casa. Gente, era no mesmo quarteirão. Era a entrada de um clube de golfe no Panamá. Que é a história do golfe que eu conto para vocês aqui de vez em quando. Quando a gente... Aí não podemos entrar nesse dia, porque a gente... Para entrar no clube, ou você é sócio, ou você tem que ter uma visita prévia agendada. Então eu liguei para a proprietária, ela agendou a visita para outro dia. Cheguei na casa, falei, eu quero viver aqui. Tinha tudo que eu tinha pedido melhor, mais grandioso. Agora era longe do centro da cidade. Só eu vivia lá. Era como se eu tivesse errado, porque todo mundo vivia perto, menos eu. Só que eu estava disposta a escolher o que funcionava para mim. É isso, gente. Aquilo ali me fazia feliz. Eu acordava de manhã, as crianças tranquilas. Eu não tinha estresse nenhum. Correndo para lá e para cá. Espaço de sobra. Uma natureza linda em volta, que eu amo. Tudo que eu adorava estava ali. Calma, sossego, paz. Barulho de passarinho. Não tinha barulho de carro.
Eu gosto disso, tem gente que odeia. Não tô dizendo que é certo o que eu gosto. O que eu tô querendo trazer pra vocês é quando você quer uma coisa e você pede aquilo, atualiza, gente. Mas eu não tinha, com minha conversa com Deus, eu não tinha. Como que eu vou falar pra vocês? Eu tinha detalhes daquilo que eu queria, mas eu estava disposta a que ele me mostrasse. Eu estava disposta a que ele me mostrasse. Me mostra um lugar que seja assim. Que eu vá me sentir bem, que os meus filhos vão se sentir bem. Ah, mas aí é longe do trabalho. O que tem, gente? Pega carro e vai trabalhar. Volta para casa depois. Ah, que eu não sei. Porque normalmente na nossa sociedade a gente foca de muito no que não vai funcionar do que em focar naquilo que você realmente quer. E aí tá disposto a lidar com coisas, às vezes muito simples, que não vão ser tão ideais, por exemplo. Ah, é perto da escola, mas é longe do trabalho. Podia ser perto do trabalho e longe da escola. Qual é a minha escolha? O que vai trazer mais facilidade, alegria e glória para mim? É morar perto do trabalho ou morar perto da escola? O que vai trazer mais facilidade, alegria e glória para mim? E aí pronto, e peça. Gente, lembra da plantação de batata que eu trago lá de Araxá para vocês? Com muito amor e muito carinho. É você ter hectares e hectares de uma terra fértil, maravilhosa, linda, preparada para o plantio e você plantar uma semente. É isso que a gente faz quando a gente não pede o que a gente quer. Ou então você plantar, fazer uma plantação maravilhosa, colher todas aquelas batatas, vender todas e ficar com bastante dinheiro e com recursos para viajar, para comprar um carro novo, para fazer outras coisas. Só que aí no próximo ano você não planta mais. Você para ali. Gente, o pedido é a semente. Vou repetir isso todo dia aqui na cabeça de vocês. A Terra é o campo das infinitas possibilidades. Infinitas. Ou seja, você pode plantar infinitas sementes. Quantas você quiser. E pedir o que você quiser. Porque ontem eu conversando com a Ana, eu falei, Ana, você tá percebendo que você tá procurando fazer o pedido certo? Sabe aquele lugar onde a gente fala assim, mas se eu pedir isso, depois eu não quiser mais isso? Pede outra coisa. É a mesma coisa você plantar uma semente lá de batata e você vê que ela não é de boa qualidade. Você fala, isso daqui não deu certo. Vou tirar daqui e vou plantar outra. Outra qualidade. Fiquei sabendo. Tem um vizinho meu ali que plantou uma não sei o que comprou não sei aonde. Pronto. Agora não, a gente fica preso aquilo assim. Por exemplo, é como se tipo assim, esse ano eu plantei batata. Batata nasceu, eu vendia batata. E agora eu não vou fazer mais nada. Gratidão a vocês por estarem aqui comigo todos os dias, Jaque. Minha Ferrari querida. Hoje eu tô até combinando com você, ó. De vermelhinho, assim, de roupãozinho. Bem aconchegante. Soltar, porque muitas vezes até pode ser coisas que estejam criando. Vamos rir. É que a gente tende a ver a criação como algo estático, tá? Você fez um pedido. Por exemplo, no meu caso, a casa se mostrou. Me mudei pra ela. Chegou 3 anos depois, como eu moro de aluguel, né, gente? Que eu vou mudando. Cada dia eu tô num lugar. A dona da casa me pediu a casa porque a filha ia casar e era herança da filha. Ela ia dar a casa de presente para a filha dela. Bom, então mudei de casa. Fui para outra casa, que também era o mesmo estilo dessa, muito próxima dessa. Aí eu fiquei nessa casa, minha filha, a Sossô, começou a ficar grande. Ela começou a sair, encontrar com as amigas, festinha. E aí eu comecei a virar escrava do carro. Então mudou a minha realidade a partir do momento que a minha filha começou a passear, ter aniversário, ter não sei o que, todo dia. E aí eu tinha que buscar ela de noite, às vezes, né? Então o que eu pensei? Falei, não, já não é mais aqui. Aí eu mudei para um apartamento. Aí eu fui para um apartamento mais próximo de onde todo mundo morava, porque aí funcionava muito mais para mim do que onde eu estava antes, naquele momento da minha vida.
Então é sobre isso, é tipo ficar agarrado a uma coisa. Ai, mas eu desejei tanto isso e agora que eu tenho eu vou largar? Sim. Sim, senhora. Sim, senhor. Que é o que você quer além disso? Hoje isso não funciona mais pra você. Ai, vocês que são presente pra mim, meus amores. Amo vocês. Então hoje isso não funciona mais pra você, ok? O que você vai escolher então? Pronto. Né? Quando eu mudei pra Bogotá, gente, o Dani virou pra mim e falou assim: eu vou comprar um carro pra você. Eu falei: não, não precisa. Porque Bogotá é igual ao Rio de Janeiro. Ter um carro, às vezes, é pior do que não ter. Prefiro alugar quando eu precisar para eu viajar. Uso Uber, ando a pé. Eu não preciso de carro aqui. Tem 3 pessoas que me atendem como motoristas quando eu preciso de alguma coisa para os meus filhos, que eu preciso de alguém que busque os meninos. É organizar a sua vida de maneira que funcione para você. Nossa, mas você é metida em tem motorista? Não, não tenho motorista particular. Já pedi para o universo uma vez, também atualizou. E olha que interessante essa atualização. Gente, eu só vou falando, né? Já tá dando uma hora que a gente tá aqui. Mas olha que interessante essa atualização, foi muito legal isso. Eu tava tão escrava do carro, como eu contei pra vocês, que eu falei pro universo assim: eu quero um motorista. Meu carro estragou. O Panamá não é igual a Bogotá. O Panamá, tudo você faz de carro. Que é igual morar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Só quem conhece sabe o que eu tô dizendo. Você requer um carro, né? Tá. E aí, eu falei: nossa, eu quero um motorista. Meu carro ficou 4 meses estragado. No Panamá, quando eu cheguei lá, não tinha transporte público, não tinha táxi direito. Era uma loucura, era uma bagunça. Nesse momento, já estava tendo Uber. Eu comecei a usar Uber. E aí o chofer do meu sogro, daquela época, o motorista dele, meu sogro já tinha ido embora do Panamá, já não tinha mais o Estevam, mas ele começou a fazer serviço de táxi. E era uma pessoa da minha alta confiança, eu ligava para ele: você pode buscar os meninos para mim? Sim. Era um táxi normal. E uau, que legal. Aí um dia que eu tava num Uber, assim, com o meu celular, tranquila, com a minha maca, que eu tava indo atender alguém de Barras, feliz da vida, eu falei: eu pedi um motorista pro universo. E aí o universo faz o quê? O que é mais rápido para te atender, ele vai fazer. É um motorista que eu pedi, agora não. Se eu colocar na minha cabeça que o motorista é uma pessoa com um chapéu, com um terno chamado James, se bem que James é mais mordomo, né, gente? Chamado James, a cara dele, o estilo dele, qual é o carro que ele vai dirigir. Eu não recebo o motorista que o universo me mandou. Mas o universo, ele é engraçado, ele tem senso de humor. E vai te atender. Por isso, assim, peça o que você quer, porque senão qualquer coisa serve, gente. E aí você vai plantando semente sem se dar conta do que você está plantando. Aquela coisa, tudo que você planta, colhe, é bem isso. É bem isso. Ou seja, a colheita... Não, o plantio é voluntário, você pode escolher, né? É livre. A colheita, não tem jeito. Vai nascer o que você plantou. Pronto. E agora, então, o meu convite para vocês é esse: peçam o que vocês querem. E eu tô falando sério, gente. A gente não tem um público tão grande, né? Nosso público aqui é um público tranquilo para eu atender. Se vocês quiserem alguma orientação, pode me escrever. Enquanto eu posso fazer isso. Porque vai chegar um momento que vocês sabem que não vai dar. Não é? Então, eu queria trazer isso para vocês hoje. Então, o que é viver, né? Esse grupo de implantes está bem tenso, né? O que é viver? Viva o hoje. Peça por hoje aquilo que você deseja, sabe? Não deixe para amanhã o seu pedido. E se entusiasme com o seu pedido. Oi, Simone! Entusiasme com o seu pedido. Esteja feliz em fazer isso. Coloque energia realmente de alegria, de como se você já tivesse assim: uau, tá, eu não tenho dinheiro para ir pra Tailândia não, mas é para lá que eu quero ir. Aí nós já vamos começar a procurar. Nossa, olha que lindo esse lugar, meu Deus, o que você requer para que eu gere os recursos para ir para lá?
Aí não, aí você fica lá na distração. Ai, meu Deus, não tem dinheiro pra pagar isso, não tem dinheiro pra pagar aquilo, não sei o que, não sei o que. Bom, o que você vai criar mais disso? Obrigada, Marina. Eu aqui com meu roupão quentinho. É que eu tô de Ferrari hoje. Bom, gente, então vamos fazer nossa pergunta pro corpo, né? Só vou comentar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou acabar de ler esse pedacinho aqui, ó. Qual é a razão que tão poucas pessoas acreditam que tem escolha a respeito de qualquer coisa? Em essência, como se não tivéssemos escolha. É como se vivêssemos num universo sem escolha, apesar de que a escolha é a nossa capacidade mais dinâmica. Ai, obrigada, Simone, que linda! Ai, eu fico tão feliz de escutar isso. E aí ele fala, e na escolha há geração, criação constantes. E não tem conclusão. Não existe um ponto de vista concluído sobre o que você pode ser. Só existe a escolha e as possibilidades do que você pode ser, baseadas na pergunta do que poderia ser uma contribuição para algo diferente. Então, meus amores, escolham todos os dias, tá? Então vamos lá. Que energia, espaço, consciência, escolha eu e meu corpo podemos ser para sermos a escolha, a geração e a criação constantes das nossas vidas. E que energia, espaço, consciência, escolha eu e meu corpo podemos ser, você e seu corpo podem ser, para nunca desistir de escolher, de pedir, de plantar aquilo que você quer. Nunca desanimar de pedir, porque aí o desânimo é onde você está distraído. Os implantes distratores tiram o ânimo. E nunca desanimar e nunca se entregar, ou seja, se entregar aos implantes, porque, gente, eles vão cutucar a gente o tempo inteiro. Ai, que bom! Olha que coisa mais linda que a Simone tá falando. Gente, eu tô printando tudo, depois eu tenho que postar essas coisas. Olha, vendo as suas lives, me dá um gás, eu entendi o que você quis dizer, muda meus pensamentos e vibração de pensamentos bons, você é incrível. Obrigada, meu amor, você também é. Obrigada por estar aqui. Então, gente, e nunca que o desânimo, esse lugar onde você perde o ânimo. Anima é aquilo que se diz vivo, que está animado, que tem movimento. Existe uma alegria na animação. Ânimo. Então, quando você pede para eu nunca desanimar de sua vida, nunca desanimar de você, nunca desanimar de pedir. Começa pedindo, começa demandando. E ontem eu sentei com a Ana, essa minha amiga, e falei para ela, Ana, o que você gostaria de ter na vida? Ela falou, eu não sei, sabe? Ela trouxe um sorvete para mim ontem, quando ela chegou. Aí eu falei assim, aquele sorvete, a gente começou a tomar um sorvete juntas, que ela tava doida para tomar mais sorvete, que ela já tinha tomado. Falei, pode tomar comigo, a gente começou a tomar juntos. Aquela alegria ali, eu falei assim, isso daí é congruente com a vida que você deseja ter? É esse espaço de alegria que vai te dar a dica do que é que você gosta. Agora, se você estiver desanimado, mesmo que se mostre no seu mundo, você não se acende. Porque você está desanimado. Tá bom? Então agora vamos pro mantra, gente. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Vamos pedir facilidade, alegria e glória em sermos a escolha, a geração e a criação constantes das nossas vidas. Olha que legal isso. Como a gente pode ter facilidade, alegria e glória e não nos distrairmos? E não cairmos nessa coisa dos implantes distratores? Como que a gente pode fazer isso? Oi, Marissa! Então vamos pedir isso, facilidade, alegria e glória com criar, instituir e gerar as nossas vidas. Estarmos na pergunta, na escolha e na possibilidade, com total facilidade, alegria e glória. Bora? Então vamos nessa. Tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Peraí que eu vou pausar. A Simone tá comentando que ela estava triste, sabe como que é algo que tá acontecendo. Mas já mudei meus pensamentos e vou ver de outro jeito. Faça pedidos.
Faça perguntas, Simone. Pergunta como eu posso mudar isso, que consciência se requer aqui. Como eu posso ter facilidade, alegria e glória com isso? E relaxa, porque às vezes você pede e fica lá assim procurando a resposta. E essa busca da resposta é esse lugar onde você tem que ter uma resposta correta para aquilo ali. Corre da resposta. Só pede, vai fazer outra coisa, tomar um banho, beber uma água, tomar um suco bem gostoso, tomar um sorvete, ir lá tomar um solzinho, ou se o sol não é o que você quer, não sei. Qualquer coisa que te dê prazer. Liga para uma amiga sua bem legal, bem engraçada, e morra de rir com ela. Que é isso, a gente enfatiza aquilo que a gente considera um problema, né? E se somente é uma questão para você fazer perguntas e mudar.